Você já imaginou andar por ruas completamente desertas, onde o tempo parece ter parado? As cidades abandonadas pelo mundo são verdadeiros museus a céu aberto, cheias de mistérios e histórias que nos fazem questionar o que aconteceu ali. São lugares onde a natureza começa a tomar o controle, invadindo casas e prédios que um dia foram cheios de vida. O mais curioso é que muitas dessas cidades foram deixadas para trás de repente, quase como se os moradores tivessem desaparecido da noite para o dia. Cada canto esconde um pedacinho do passado, e é impossível não se sentir intrigado ao ver esses cenários congelados no tempo. Quem morava lá? O que eles faziam? E por que foram embora? Neste vídeo, vamos explorar as cidades abandonadas mais fascinantes do mundo. Prepare-se para conhecer lugares misteriosos, onde o silêncio reina e as histórias permanecem vivas, esperando para serem contadas. Você está pronto para essa viagem? Vamos começar falando da cidade de Pripyat, que fica na Ucrânia. Pripyat é, sem dúvida, uma das cidades abandonadas mais famosas do mundo. Ela foi evacuada em questão de horas após o desastre nuclear de Chernobyl, em 1986. Imagine só, uma cidade inteira, cheia de vida, com escolas, hospitais, parques e prédios, sendo rapidamente deixada para trás. O mais chocante é que os moradores nem sequer tiveram tempo de pegar todos os seus pertences. Ao caminhar pelas ruas de Pripyat, parece que o tempo parou em um único instante. Bonecas, livros, móveis, tudo permanece exatamente onde foi deixado. Um parque de diversões com uma roda gigante enferrujada é talvez a imagem mais icônica da cidade, lembrando um passado que nunca mais será revivido. A radiação que ainda existe lá torna impossível qualquer tentativa de retorno à vida normal. Mas o que realmente impressiona é a forma como a natureza está lentamente retomando o controle. Árvores crescem dentro de edifícios, a grama invade as estradas, e os animais selvagens caminham livremente pelas ruas desertas. É como se Pripyat estivesse sendo engolida por uma floresta, criando uma paisagem ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Apesar do perigo da radiação, Pripyat se tornou um destino turístico para os mais aventureiros. Guias especializados levam visitantes aos pontos mais emblemáticos da cidade, e para muitos, é uma experiência de vida visitar um local que foi palco de uma das maiores tragédias do século XX. Sem dúvida, é um lugar que deixa uma impressão duradoura. Seguindo em frente, o próximo destino é um local igualmente intrigante, mas dessa vez estamos indo para o Japão. Ashima, Japão. A cidade da Operação Skyfall. Agora, vamos cruzar o oceano e chegar à ilha de Ashima, no Japão. Se você já viu o filme 007, Operação Skyfall, talvez se lembre de uma ilha misteriosa e sombria. Essa é Ashima, também conhecida como Ilha Navio de Guerra por causa do seu formato. No passado, ela foi uma próspera colônia de mineração de carvão, abrigando milhares de pessoas em uma área minúscula. Nos anos 50, Ashima era um dos lugares mais densamente povoados do mundo. Pessoas viviam amontoadas em prédios altos, enquanto a mineração de carvão prosperava. Mas, quando o carvão começou a perder valor e as minas se esgotaram, os habitantes simplesmente foram embora. Em poucos anos, a ilha ficou completamente vazia, deixando para trás um cenário de ruínas. Hoje, Ashima parece um lugar saído de um filme pós-apocalíptico. Os prédios, outrora cheios de vida, estão caindo aos pedaços. As ruas estão desertas, e o vento sopra por corredores abandonados, criando uma atmosfera fantasmagórica. É como se a cidade estivesse congelada em um tempo sombrio, onde a civilização desapareceu da noite para o dia. Embora seja desoladora, a ilha de Ashima atrai muitos visitantes curiosos. As ruínas são um lembrete visual impressionante de como a prosperidade pode ser passageira, e como a natureza, com o tempo, recupera o que é seu. O contraste entre a modernidade do Japão e a decadência dessa ilha é realmente de tirar o fôlego. Agora que exploramos a sombria ilha de Ashima, vamos continuar nossa jornada para o deserto da Namíbia. Vamos descobrir mais sobre essa cidade enterrada pela areia. Kolmanskop, Namíbia. A cidade invadida pelo deserto. Chegamos agora a um dos lugares mais fascinantes, e ao mesmo tempo, mais surreais, Kolmanskop, no meio do deserto da Namíbia.
Imagine uma cidade onde o deserto começou a invadir cada canto, tomando casas, escolas e hospitais. No início do século XX, Kolmanskop era uma próspera cidade de mineração de diamantes. As pessoas que viviam lá desfrutavam de uma vida de luxo, com direito a salões de baile e até boliche. Mas a riqueza dos diamantes não durou para sempre. Quando os recursos começaram a se esgotar e novos depósitos foram descobertos em outras áreas, os moradores foram embora, deixando tudo para trás. A cidade foi abandonada na década de 1950, e o deserto lentamente começou a engolir as construções. Hoje, as dunas de areia invadiram as casas e prédios, criando uma paisagem que parece saída de um sonho. Caminhar pelas ruas de Kolmanskop é uma experiência única. Cada prédio está parcialmente enterrado pela areia, e parece que a qualquer momento a cidade inteira pode ser completamente engolida pelo deserto. As janelas quebradas, os móveis deixados para trás e as paredes desmoronando contrastam com a beleza da paisagem árida ao redor. O mais curioso é que Kolmanskop ainda mantém uma certa elegância, mesmo em ruínas. As construções, que um dia foram luxuosas, agora são meros esqueletos, mas ainda carregam a memória de uma época de esplendor. E, por mais que a cidade tenha sido abandonada há décadas, ela continua atraindo turistas e fotógrafos de todo o mundo, que buscam capturar sua beleza misteriosa. Pronto para deixarmos o deserto da Namíbia e viajarmos até a França? Nosso próximo destino é Oradour-sur-Glane, uma vila com uma história trágica que vai te deixar impressionado. Mas antes, se você está gostando do vídeo, peço que se inscreva para nos ajudar a melhorar nossos vídeos. Oradour-sur-Glane, França. A cidade do massacre. Agora, vamos para a França, mais especificamente para uma pequena vila chamada Oradour-sur-Glane. Diferente das outras cidades abandonadas, aqui o abandono não foi causado pela natureza ou pela economia, mas por uma tragédia da Segunda Guerra Mundial. Em 1944, durante a ocupação nazista na França, essa pacata vila foi palco de um massacre brutal. Tropas alemãs invadiram o local e executaram quase todos os seus habitantes. Após o massacre, o vilarejo foi deixado exatamente como estava, em ruínas. Carros destruídos, casas queimadas e ruas desertas ficaram como um testemunho sombrio do horror da guerra. O presidente francês na época, Charles de Gaulle, decidiu preservar Oradour-sur-Glane como um memorial, para que ninguém se esquecesse das atrocidades que ocorreram ali. Andar pelas ruas de Oradour é uma experiência de arrepiar. Tudo permanece como foi deixado no dia do massacre. Você pode ver bicicletas enferrujadas, utensílios de cozinha, e até o antigo consultório do dentista, congelado no tempo. Cada esquina conta uma história de dor, e o silêncio é quase palpável, como se o vilarejo ainda estivesse de luto. O vilarejo se tornou um poderoso símbolo dos horrores da guerra e é visitado por pessoas do mundo inteiro. O local serve como um lembrete do que aconteceu ali e da importância de nunca esquecermos essas lições da história. É impossível não sair de lá tocado, refletindo sobre a fragilidade da paz e da vida em tempos de conflito. Agora que exploramos essa história trágica e emocionante de Oradour-sur-Glane, que tal viajarmos para o velho oeste dos Estados Unidos? O próximo destino é Bodie, uma cidade fantasma com cara de filme de faroeste. Bodie, a cidade faroeste da Califórnia, Estados Unidos. Chegamos agora a Bodie, uma cidade fantasma no coração da Califórnia que parece ter saído direto de um filme de faroeste. Fundada no final do século XIX, Bodie foi uma típica cidade de mineração, conhecida pelo ouro que atraía milhares de pessoas em busca de fortuna. Na sua época de ouro, a cidade fervilhava com salões, hotéis, igrejas e até uma escola. Mas, como muitas cidades desse tipo, quando o ouro acabou, a população foi embora. Hoje, Bodie é um museu a céu aberto. As ruas empoeiradas, as fachadas de madeira envelhecidas e as construções abandonadas parecem contar histórias de pistoleiros, mineradores e buscadores de sorte. Andar por lá é como voltar no tempo, com as carroças ainda nas ruas e objetos do cotidiano espalhados por casas e comércios. Parece que os antigos moradores saíram às pressas, deixando tudo para trás. O mais interessante é que, diferente de outras cidades fantasmas, Bodie está incrivelmente bem preservada.
Isso porque o governo transformou a cidade em um parque histórico, garantindo que as construções e relíquias continuem exatamente como estavam. Você pode explorar igrejas antigas, escolas com carteiras intactas e até um salão onde os mineradores se reuniam para beber e jogar cartas. Mas não se engane pela calma de Budi. Dizem que o lugar é assombrado. Muitos visitantes e guardas do parque relatam atividades paranormais, como sons de passos, risadas e até mesmo figuras fantasmagóricas vagando pelas ruas à noite. Se você é fã de mistérios, essa é definitivamente uma parada que vai mexer com sua imaginação. Depois dessa aventura no Velho Oeste, vamos dar um salto até a Itália. O próximo destino é Craco, uma cidade medieval abandonada no topo de uma colina. Está gostando do vídeo? Curta e comente o que está achando para nos ajudar a crescer o canal. Craco, uma antiga cidade medieval na Itália. Agora, nossa viagem nos leva até Craco, uma cidade medieval no sul da Itália, que parece uma pintura em meio às colinas da região de Basilicata. Fundada no século VIII, Craco já foi um próspero centro agrícola, com suas ruas de pedra e torres imponentes. A cidade fica no topo de uma colina íngreme, o que lhe dá uma vista incrível, mas também a tornou vulnerável a desastres naturais. Na década de 1960, uma série de deslizamentos de terra e terremotos forçou os moradores a abandonarem suas casas. Pouco a pouco, Craco foi sendo deixada para trás, até se transformar em uma cidade fantasma. Hoje, as ruínas medievais da cidade criam um cenário quase místico, como se estivessem suspensas no tempo, esperando para serem redescobertas. Caminhar por Craco é como explorar um verdadeiro cenário de filme. Suas igrejas antigas, torres e ruas estreitas ainda estão de pé, mas o silêncio predomina. E por falar em filmes, Craco já serviu de locação para várias produções de Hollywood, incluindo A Paixão de Cristo. O visual dramático da cidade atrai diretores, fotógrafos e turistas que buscam capturar a beleza dessa cidade fantasma. O mais fascinante sobre Craco é que, apesar de estar abandonada, ela ainda transmite a sensação de vida. É como se, ao andar por suas ruas desertas, você pudesse ouvir os sussurros dos moradores que um dia viveram ali. As histórias, tradições e memórias da cidade permanecem vivas nas pedras de suas construções. Pronto para continuar nossa jornada? Agora vamos viajar até o Chile para explorar Humberstone, uma cidade no meio do deserto. Humberstone, Chile. Agora, chegamos ao deserto do Atacama, no Chile, para explorar Humberstone, uma cidade que já foi o coração da indústria de salitre no começo do século XX. Situada em uma das regiões mais áridas do mundo, Humberstone era uma verdadeira cidade operária, onde trabalhadores extraíam e processavam salitre, um mineral essencial para a fabricação de fertilizantes e explosivos. Na sua época de ouro, a cidade pulsava de vida, com mercados, escolas e teatros. No entanto, com o passar do tempo, o mercado de salitre entrou em declínio, especialmente após a invenção de fertilizantes sintéticos. Nos anos 60, Humberstone foi gradualmente abandonada, e as construções começaram a se deteriorar sob o sol implacável do deserto. O que antes era uma cidade vibrante e cheia de oportunidades, hoje é um lugar silencioso, marcado pela ação do tempo e pela poeira do deserto. Caminhar por Humberstone é como explorar um museu a céu aberto. As construções em estilo colonial e os equipamentos industriais enferrujados ainda estão de pé, como se esperassem os antigos moradores voltarem ao trabalho a qualquer momento. A praça principal, o teatro e as máquinas usadas para o processamento do salitre são algumas das principais atrações para quem visita o local. A arquitetura é uma mistura de nostalgia e abandono. O contraste entre a vida que Humberstone já teve e o seu estado atual é impressionante. Ao visitar, você consegue imaginar como era a rotina dos trabalhadores, as dificuldades que enfrentavam e o ritmo acelerado da produção. É como se a cidade estivesse presa em uma bolha do tempo, onde o passado e o presente se misturam de forma única e impactante. Chegamos ao final da nossa jornada por essas cidades abandonadas ao redor do mundo, e que viagem incrível foi essa! Cada lugar que visitamos tem sua própria história, uma narrativa única de vida, prosperidade, muitas vezes, de tragédias que levaram ao seu abandono.
De ilhas fantasmagóricas a vilarejos preservados como memorial, essas cidades nos fazem refletir sobre a fragilidade da civilização e a força do tempo. Além de suas histórias impressionantes, essas cidades também nos conectam com a natureza. Em muitos casos, a própria natureza reclamou o que era seu, invadindo e transformando os restos das construções em um espetáculo visual de beleza e decadência. Isso nos lembra que, mesmo em meio ao caos e ao abandono, a natureza tem um jeito especial de se reinventar e de se restabelecer. Visitar esses lugares não é apenas uma viagem pelo tempo, mas também uma oportunidade de aprendizado. Eles nos ensinam sobre resiliência, transformação e a importância de lembrar nossa história. Cada ruína e cada pedra tem algo a contar, e cada visita é uma chance de honrar as memórias daqueles que vieram antes de nós. Então, da próxima vez que você se deparar com uma cidade abandonada ou ouvir sobre um lugar em ruínas, lembre-se das histórias que essas localidades carregam. Essas cidades podem estar vazias, mas elas estão repletas de vida em forma de memórias e lições. E quem sabe, talvez um dia você se aventure a visitar um desses destinos fascinantes e descubra pessoalmente a magia que eles ainda guardam.